E aí, pessoas que assistem o meu canal para não acreditar em qualquer groselha que colocam sobre a China na internet. Tudo bem com vocês? E vamos aí, né, gente? Sei lá quantas 57 pessoas me mandaram um link nesse vídeo aí da China perseguindo cristão para variar, né? Vamos lá. Está exigindo que as igrejas coloquem uma placa em suas entradas. Placa dizendo: ame o Partido Comunista Chinês, ame a sua nação, etc. Eu quero que você fique comigo até o final, porque eu vou te explicar o que está acontecendo na China, desde a adulteração da Bíblia. Eles estão reescrevendo a Bíblia, controlando as pessoas com câmera de reconhecimento facial, catalogando as pessoas num grande censo religioso para definir quais são as igrejas legais e quais são as igrejas ilegais. Mas isso já está definido faz tempo, né? Chinificação, eu vou usar o termo correto aqui para você tomar conhecimento. Chinificação. Então agora a China está fazendo isso, além de outras medidas que eu vou explicar para você. E também vou te fazer um aviso aqui, se você tem fitas de filmes, né, conservadores, estão dizendo sobre o filme Barbie, dizendo: não levem os seus filhos para assistir. Ele é cheio do politicamente correto e também tem personagens ali em questão de gênero que vai ser um problema para sua filha, né? Se você é tradicional, se você não gosta dessa toda essa porcalhada. Se você é tradicional, casa sua filha com 12 anos de idade, né? Essas paradas assim, só pode, né? Quando o cara fala tradicional, para mim é isso aí, né? Morre de varíola com 30 anos. Cultural invadindo a cabecinha do seu filho, da sua filha, na sua casa ou no cinema e por aí vai. Você quer ensinar o seu filho o caminho. Então vamos lá. Ele tem uma parada impressa lá do YouTube? O que é aquilo? Começar por aqui, ó. Eu vou colocar o Brasil Sem Medo, mas existem Brasil Sem Medo. Brasil Sem Medo. Tem tudo para dar certo. Vambora. Portais como o portal... Já deixa aí nos comentários, que eu sempre esqueço de pedir, já deixa like, comentário, já se inscreve no canal, que eu também esqueço de pedir para inscrever. O que vocês acham aí dessa perseguição da China com relação a cristão? De cara, eu já sei que é mentira. Por quê? Essa foto não tem nada a ver com a chamada. Original que fez essa matéria, que é o Portas Abertas, tá? O Portas Abertas destaca um processo que está acontecendo na China, mas eu leio a matéria aí para vocês agora e vocês vão tomar conhecimento. Olha aí: igrejas chinesas deverão exibir slogan: ame o Partido Comunista na sua fachada. Isso está acontecendo, eu estou lendo aí, mas também eu estou aqui no portal, ó, Portas Abertas, tá? Brasil Sem Medo aí para vocês. Isso está acontecendo em uma província, na província de Xinjiang, na China. Zhejiang, não Shenzhen. Eu morava lá, inclusive. Que os cartazes agora são obrigados a fazer referência ao amor ao Partido Comunista Chinês, bem como a China, né, ao país e à religião. Religião, que entenda, não é o cristianismo. Religião é o próprio partido, é o culto ao Xi, é o culto ao líder. Mentira. Né? É mentira. É tão mentira que, de novo, não tem uma foto. Volta e meia rola essas notícias de a China tá fazendo isso contra cristão, tá fazendo aquilo contra cristão. Não tem uma foto. Tá? Essa foto aí que tá na chamada é de uma igreja qualquer, tem uma cruz ali, o que está escrito em chinês é de algum prédio do fundo que não tem nada a ver com a igreja. Não tem uma foto dessas faixas. Esse processo na China... Inclusive, essa Portas Abertas é uma organização extremista religiosa que volta e meia inventa essas paradas. É tipo uma rádio free agent, só que para religião. Se chama sinicização. Sinicização. Né? Que na verdade é chinificação da fé. Então é tornar um produto nacional. Para eles, para o PCCH, que está quase que encabeçando a lista dos países, né, que são perseguidores dos cristãos, está entre, né, lá em cima, no topo do ranking, entre os 50 países onde mais tem perseguição cristã. Ranking feito por quem? Que tipo de perseguição é essa? Assim, o que eu sei que rola aqui na China? Na China tem 5 religiões aprovadas pelo partido. E por quê? Porque aqui não é bagunça. Aqui não tem bancada da Bíblia. Não pode. Para ser membro do Partido Comunista, para começar, tem que ser ateu. O Estado na China é laico. Não importa a religião que a pessoa acredite. Para ter igreja, para ter pessoas pregando, são 5 religiões. É o cristianismo, que é ligado, sim, à Igreja Católica, porque o Papa ordena bispos aqui na China, mas
tudo que eles pregam tem que ser aprovado pelo governo, como deveria ser no Brasil. Não deveria existir bancada da Bíblia no Brasil. E aí tem o budismo, tem protestantismo, e aí acho que também judaísmo tá incluso num desses dois, e tem o Islã, e a outra me esqueci. São 5 religiões aprovadas pelo governo. E aí o que acontece? Como aqui não é bagunça, e essas religiões elas têm que prestar contas ao governo do que elas estão pregando, da que mensagem que elas estão passando, as pessoas acham que isso é perseguição. Teve um brasileiro que veio trocar uma ideia comigo uma vez e falou, porque aqui em Guangzhou, os padres têm que explicar para o governo o que eles estão pregando. Isso é perseguição. Eu disse, não, isso é o correto. Por que eu, que sou ateu, tenho que seguir alguma coisa que um cristão quer implementar de religião? É a mesma coisa no Brasil. Imagina o que seria se o Lula fosse lá um bandista, né? Se fosse de alguma religião de matriz africana. Imagina o desespero que ia ser. É a mesma coisa. O Brasil tem perseguição contra sei lá quantas religiões. Nada acontece. A China está bem lá em cima. A China está instaurando um processo, e começando pela província de Xinjiang. E nessa província está criando um case para espalhar para todo o país. Entenda, gente, na China é permitido ser cristão. Mas só é permitido ser cristão e fazer igreja, ter culto, se você for igreja legal, igreja controlada. Assim como eu já mostrei para vocês aqui, ter uma livraria ou publicar um artigo evangélico, um artigo cristão. Esse artigo tem que passar pelos revisores, pelos censores do PCCH. Claro que isso aqui não é várzea, não é bagunça. Tirania do PCCH. Não é tirania, cara. É o certo. Por que a tua religião tem que influenciar na vida dos outros? Guarda a tua religião para ti. E é por isso que os globalistas, e é por isso que aqueles que amam o regime totalitário, porque se dizem democratas aqui no Brasil, mas amam a China, é porque a China exerce controle absoluto para aquilo que é a última fronteira contra o comunismo, que é o cristianismo. Que bicho comédia, mano. O cristianismo, né? Vamos lembrar aí que a Igreja Católica foi um dos primeiros patrocinadores da escravidão do Atlântico, né? A Igreja Católica que patrocinou várias e várias guerras santas, de acordo com eles. A Igreja Católica que ajudou nazistas a escaparem com passaportes falsos. O cristianismo é tudo de bom. Matou pouca gente no mundo. Na colonização das Américas mesmo. Foi um absurdo. Aquelas igrejas que tem na Europa, que a gente vai lá e visita, um monte de igreja muito bonita. Isso foi construído tudo com ouro e prata roubado das Américas. Na Espanha e Portugal mesmo, dentro das igrejas, tem muita igreja com ouro. Veio da onde isso? Então é permitido ter igreja, mas essas igrejas precisam ser reguladas. Tá certo, a China. Essas igrejas precisam ser controladas. Tá certo, é por isso que aqui no Brasil você escuta com muita frequência, né, os filhotes de comunistas, os filhotes de ditadores, dizendo que a igreja não pode ter tanta liberdade assim, que os cristãos não podem ter tanta liberdade assim. Não. A igreja não é o cristão. Eu não me preocupo com o que tu acredita. Se tu acredita na tua casa de boa aí, tá tranquilo, cara, por mim tu pode acreditar até no monstro de espaguete voador. O que eu não quero é uma igreja institucionalizada que faz o que quer fazer no Brasil. Ou faz a mesma coisa nos Estados Unidos. Não, eu não quero isso. Eles não podem usar a Bíblia desse jeito, eles não podem usar os termos bíblicos desse jeito, porque tem que ter algum controle. É por isso que a ONU diz, e no vídeo de ontem, que está aqui restrito, esse vídeo está com alcance limitado nessa plataforma aqui que você está me assistindo, se você está me assistindo em outra, tudo bem, né? Mas a plataforma que eu disponibilizei, o conteúdo de ontem à noite, vocês assistam, o documento da ONU, como um eco do documento de 2020, dizendo que é um problema e as religiões não podem continuar usando textos que vão contra os direitos da comunidade do arco-íris. Quer dizer... Justamente. Não é só contra a comunidade do arco-íris, é contra todo mundo que não acredita na mesma mitologia que vocês acreditam, irmão. O direito de um pastor defender a Bíblia, defender a sua fé, termina quando começa o direito do movimento do arco-íris, né, a defender... Olha, pelo que eu me lembro, cara, eu não sei que Bíblia tu tá lendo, mas na Bíblia Católica não tem nada de LGBT. Nada. Não tem nada mencionando isso. Nada. E olha que nem nas traduções mais e mais antigas de Bíblia não tem nada. Então, não sei que Bíblia você está dizendo para acusar a China de editar a Bíblia. Se a tua Bíblia tem alguma coisa relacionada a LGBT, cara, mas alguém editou essa parada.
seus preceitos, seus valores, ainda que sejam antibíblicos, anticristãos, antifamília tradicional e por aí vai. Então você tem que calar a boca e aceitar. Então, cara, você tem que calar a boca e aceitar, porque se Jesus estivesse aqui, o Cristo, ele não ia ser contra LGBT. O cara andava com puto e ladrão, mano. Que Bíblia que é essa que vocês leram, cara? Que vocês não pegaram as mensagens, sabe? Não pegaram mensagem de nada. Nós no PCCH, o mundo ocidental livre, que respeita a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, que é inclusivo, que é democrático, que respeita o meio ambiente, que é politicamente correto. Desculpa aí, gente. Cara, que bicho piada. As pessoas amam o PCCH porque tudo é testado lá. Então a China está fazendo isso. Não é só colocar, desde a Revolução Cultural, com Mao, colocar estátuas, quadros para se venerar o Xi. Como o Xi coloca as palavras de sabedoria. Nem tem isso, doido. Do que tu tá falando, cara? Aqui na minha cidade, eu acho que eu vi até hoje uma foto do Xi. Nem na polícia, nem no departamento onde eu faço visto, não tem foto do Xi. Eu nunca vi. Eu vi na rua uma vez. Em Guilin, eu vi 3 fotos do Xi, que eu me lembro assim na rua. De Xi nos automóveis, para ele ser adorado, venerado, porque Deus lá é o líder do Estado. Mentira. Errou feio, errou rude. É o outro céu esse, cara. Errou feio, errou rude. Religião é o ópio do povo, porque a religião te liberta, te coloca, te conecta com algo transcendente, certo? O cristianismo faz isso, coloca o cristão em uma posição altruísta, de dar a vida pelo próximo, de se... A não ser que seja LGBT, né? A galera do arco-íris, como tu falou. Aí não, né? Dedicar a adorar a Deus e cuidar do próximo. Quem deve fazer isso no comunismo é o Estado, é o líder forte. E eles precisam romper com esses valores, com esses princípios. Então a China, além de queimar igrejas, derrubar igrejas, né, igrejas ilegais, está agora espalhando câmeras de reconhecimento facial na entrada das igrejas, as igrejas, os pastores... Eu não sei dessa fita aí, eu acho que é mentira. E aí o mais interessante é que assim, né, cara, para esse cara, essa galera, que nem esse cidadão aí, para eles o mundo inteiro tem que seguir a igreja deles. Eles não conseguem aceitar que talvez os chineses não queiram ser cristãos, sabe? Não. E que eles preferem ser assim. Tanto que a maioria da população na China, eles seguem religiões locais, religiões mais antigas, né? Que se baseiam em deuses muito, muito mais antigos do que o próprio Deus cristão. Porque a China tem mais de 5.000 anos de história. Não a China como história como um país, né? Porque o país é mais recente. Mas a cultura local aqui tem mais de 5.000 anos. E assim, cara, você não vê uma religião tradicional da China sendo aplicada no Brasil e o povo, porque lá no Brasil eles não deixam a nossa religião ser aplicada. Não vê isso. Mas quem que a gente vê fazer isso, né? Membresia que se reúnem em suas casas, entre aspas, se reúnem em suas casas, estão criando reuniões menores para não serem encontradas, não serem presos, serem jogados na prisão durante muitos anos. Tá certo. Certo, pessoal? Não podem fazer isso. Então os irmãos lá, que são ditos ilegais, têm uma fé ilegal, são aqueles que usam a Bíblia tradicional, são aqueles que não aceitam ser controlados pelo PCCH, e eles estão fazendo isso agora, colocando placas gigantescas na porta das igrejas. Cadê as fotos, cara? Cadê as fotos? Não tem uma foto. Num país que as pessoas têm 2, 3... Tem taxista com 5 celular. Não tem um vídeo, não tem uma foto. Pô, e vocês querem acreditar em qualquer coisa, né, mano? Eu entendo vocês acreditar num livro de mitologia, mas vocês querem acreditar em qualquer coisa só porque a China tá fazendo. Ué, é só caçar clique mesmo. Instante. Para que fique claro que o amor primeiro é ao partido. Ame o comunismo. Ame o comunismo. Ame a China. Ame a nação. Ame a religião. A religião aqui não tem a ver com Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas. Tem a ver com, primeiro, amar o Estado. O culto é o Estado. O culto é ao líder. Mentira. Essa é a realidade. É mentira. Não é realidade de nada, cara. Realidade de nada. Ninguém carrega foto do Xi Jinping no bolso, na empresa, cara. É só mentira, cara. Pelo amor de Deus. Vocês não sabem, não fazem ideia de como é que é viver na China. Então, a ideia aqui dessa sinicização ou chinificação da fé
tornar chinês, tornar uma fé chinesa, vai desde editar textos da Bíblia que são contrários aos ideais do PCCH, do Partido Comunista Chinês, até catalogar os cristãos, né, banir as igrejas que não são regulamentadas. Da edição da Bíblia, eu não sei, mas assim, né? Tem quantas edições da Bíblia rolando aí no Ocidente Livre? Essa é uma piada, né? O que mais tem é isso. A Inglaterra tem literalmente uma religião porque um rei queria se divorciar e o Papa falou não, e o cara falou, beleza, então eu vou fazer a minha própria igreja com a minha Bíblia. Essa é a igreja do mundo livre? Porra. E também vai monitorar, colocar ali câmera de reconhecimento facial, biometria facial. Biometria facial. Eu nunca vi isso aí, tá? Em Shanghai tem uma catedral, tem uma igreja presbiteriana. Aqui no caminho para o trampo, perto do caminho para o trampo, tem uma igreja. Eu nunca vi isso aí. Se der fim de semana, eu passo lá na frente da igreja para ver se tem câmera de reconhecimento, de biometria facial. Blá, blá. Eu duvido muito. Digital. Os cristãos têm que estar muito organizados com os preceitos do Estado, com o que o Estado deseja. Tá certo, eu falei que ia terminar com isso daqui, falando para você sobre a Barbie e não vou esquecer. A Barbie? Bom, está para estrear agora, se eu não me engano. Mano, aí vai falar de besteira de filme, isso aí. Eu não vou perder meu tempo, né? Então, gente, assim, para esses dodói, tem que dar explicação e perseguição. O cara não prova nada, não mostra uma foto de nada, então é só caça-clique, é só mais mentira contra a China.